ça va? Viu? Já comecei a usar com vocês o oi, tudo bem? Informal, porque aqui nossa relação é uma relação mais íntima. Brincadeira. Mas é mais descontraída, mais informal, até porque nós somos brasileiros, na verdade, e a gente não tem tanta formalidade assim. Mas então a gente pode se tratar por tu, tá? Isso se chama tutoyer. Existe uma diferença no tratamento formal e informal, né? Na França, como eu já expliquei, e isso tem um nome para eles. Isso é tão importante para eles que isso tem um nome, tá? Então eles chamam isso de tutoyer e vouvoyer. Tutoyer é tratar alguém por tu, tá? Que é o você informal. E vouvoyer é tratar as pessoas por vous, tá? Como se fosse assim, o senhor, a senhora, uma coisa mais formal, né? É o pronome vous que eles utilizam quando eles falam com uma pessoa com quem eles não têm intimidade ou proximidade, tá? Então, essa ação de tratar as pessoas por vous se chama vouvoyer, d'accord? E nós aqui podemos nos tutoyer, tá bom? A gente pode se tratar por tu, certo? Então, vamos lá, pessoal. Agora, na próxima folha, né? Dando continuidade aí à lição 1, a leçon 1, nós temos o verbo s'appeler. Le verbe s'appeler. Le verbe s'appeler é um verbo pronominal. Por que ele é pronominal? Porque ele sempre vai acompanhar o pronome junto, que é o verbo como se fosse se chamar, né? Aqui, na verdade, é o verbo se chamar, chamar a si mesmo, né? Então, quando a gente tem que utilizar o ser junto, a gente costuma dizer que isso é um verbo pronominal, tá? Então, vamos à conjugação desse verbo. Para começar, vocês vão observar aí os pronomes, né? Que eu falei com você que a gente iria ver ainda nessa lição. Então, temos o je, tu, il ou elle, nous, vous, il, elle, tá? Então, uma coisa que eu tenho certeza que vocês já têm uma interrogação na cabeça de vocês aí, né? Calma aí. Il e elle, no singular, ele e ela, tá? Mas fala do mesmo jeito que no plural? Il e elle? Sim, pronuncia do mesmo jeito. Mas então como que a gente vai saber quando a gente está falando de uma pessoa ou de mais pessoas? Vamos saber isso pela conjugação verbal e pelo contexto, tá? Então não se apavore. No início é um pouco diferente, mas não significa que seja difícil, ok? Vamos por parte, um passo de cada vez, ok? Então vamos lá, já vimos quais são os pronomes, certo? E agora a gente vai ver a conjugação desse verbo. Como eu expliquei para vocês, a gente tem que utilizar o pronome junto, né? Então, o pronome a gente vai adequar a cada pronome. É igual no português. Então, se eu digo eu me chamo, eu estou usando o verbo se chamar, mas eu não vou dizer eu se chamo. Eu vou dizer eu me chamo, certo? Então, a mesma coisa no francês. Então, vai ficar je m'appelle, tu t'appelles, tu t'appelles, il s'appelle, il s'appelle. Aqui a gente usa o S mesmo, né? Que é ele se chama, ou elle s'appelle, certo? Ela se chama. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, ou elle s'appelle, tá? Então, nesse caso, o que a gente pode observar? Uma coisa interessante. Como eu falei para vocês no início, vocês vão ver que a gente não fala do jeito que se escreve, certo? Então, vocês vão ver aí que a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, a gente pronuncia da mesma maneira, embora elas se escrevam de forma diferente, tá? No caso, a primeira pessoa do plural, ou do singular, e a terceira pessoa do singular, o je e o il e elle, na verdade, o verbo é idêntico. Se escreve até igual, certo? Só com a letra E no final. E o tu, que é a segunda pessoa do singular, termina com S, mas esse S não é pronunciado. Então, tudo se fala da mesma maneira. E, para piorar, esse que eu acho mais complexo, né? Porque esse é um nó mesmo na cabeça, né? Porque a palavra é imensa, né? A terceira pessoa do plural se escreve apelente. Apelente, com a NT no final. E a gente só fala até o E, appelle. O NT no final, né? Vocês simplesmente anulam. Então, vai ser igual. J'appelle, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle,
il s'appelle, no plural, ok? E o diferencial aqui seria na primeira e segunda pessoa do plural, que é o nous, nós, né? E o vous, que é o vós ou vocês, né? Ou você formal, né? Porque esse vous a gente tanto pode usar para o plural mesmo, que é para quando a gente utiliza vocês, seja na situação formal ou informal. Vocês é plural, se estiver utilizando como plural vai ser vocês, vous, tá? Mas também utilizamos esse vous quando a gente estiver falando com uma pessoa na formalidade, né? Como foi o caso do vídeo anterior em que nós vimos como vai o senhor, como vai a senhora, mesmo sendo para uma pessoa só, a gente diz comment allez-vous, comment allez-vous, como vai o senhor, né? E a gente utiliza o vous, ok? E então, nesse caso do nous e do vous, a gente vê uma diferençazinha na pronúncia, né? Que o nous sempre, sendo no presente do indicativo, vocês vão observar que o nous sempre vai ter essa terminação, ONS, e o som dela vai ser on no final, tá? Então, nous appelons, tá? Nous appelons, nós nos chamamos, on no final. E o EZ do vous, a terminação EZ do vous, vai ter o som de E. Esse E que é um som aberto ou fechado, né? Não é E, como se fosse um E com acerto circunflexo, né? E. Mas a gente fala com a boca bem abertinha assim, né? E, como se estivesse rindo. E, ok? Então, vous appelez, tá? Então, vamos pronunciar tudo de novo? Atenção. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Certo? Então, agora que você já conhece a conjugação do verbo s'appeler, que é se chamar em francês, a gente vai ver como a gente utiliza eles para se apresentar, tá? Então, vamos lá. Se présenter, se présenter. Comment tu t'appelles? Répétez. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Significa como você se chama. Mas aí eu te pergunto, isso é uma pergunta formal ou informal? Se você respondeu que é informal, você foi na mosca. Porque a gente utilizou o tu. E o tu é a maneira informal, né? É a maneira de tutoyer alguém, né? Tutoyer quelqu'un, né? De tratar por tu alguém. Então, se eu pergunto como tu t'appelles, eu tô falando provavelmente com alguém que eu tô fazendo amizade na escola, ou alguém que eu conheci no cursinho, ou de repente até num ambiente informal de barzinho, entre amigos, enfim. Uma pessoa que eu tô conhecendo de maneira descontraída e informal, ok? Ou quando eu estou falando com uma criança também. Se você vai falar com a filha de alguém que trabalha com você, ou com uma criança, enfim, você pode perguntar, como tu t'appelles? Como tu t'appelles? Tá? Como você se chama? E a resposta vai ser, como vocês imaginam que vai ser a resposta? Vai ser exatamente como a primeira pessoa do singular, né? Que a gente já viu na conjugação. Vai ser je m'appelle e o nome da pessoa, tá? Então, no caso, se você me perguntar, como tu t'appelles? Eu vou responder, je m'appelle Renata. Je m'appelle Renata. E toi? E eu posso perguntar, e você, né? Como você se chama, tá? E na formalidade, se alguém te perguntar o seu nome, mas te tratando por vous, como ficaria? Então, se o primeiro fica comment tu t'appelles, o segundo vai ficar comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Na verdade, vocês viram que a gente só utilizou o pronome, a conjugação verbal do verbo appeler, e a palavra interrogativa, comment, que significa como. Então, não é difícil. A lógica da formação de frase é bem parecida com o português, né? Então, é só seguir a lógica que na maior parte das vezes, acho que 99% dos casos, você vai se dar bem, tá bom? Então, comment tu t'appelles? Como você se chama? Informal. Comment vous vous appelez? Informal. Perdão, formal, ok? Lembrando que se alguém te perguntar numa situação de troca, lógico, né? Claro que não na hora de preencher uma ficha no hotel, porque você geralmente não vai perguntar o nome da pessoa que está te atendendo. Mas se for numa situação de troca, em que você conheceu uma pessoa, mas é uma situação mais formal, no jantar, de repente, de negócios, e a pessoa que sentou ao seu lado perguntou, como vous vous appelez? Você vai responder,
Je m'appelle Renata. Et vous? Tá? Lembrando que devolve sempre com o mesmo pronome que foi utilizado para falar com você, ok? Você nunca pode dizer et toi depois de outra pessoa utilizar com você a formalidade, ok? Tem que sempre seguir o tom da formalidade da conversa, ok? E a maneira de responder é idêntica, vocês podem ver que tanto no formal quanto no informal, quando você fala de você mesmo, você não vai mudar, você sempre vai falar da mesma forma. O que muda é a forma como você trata o outro, ok? Muito bem. Então aqui agora nós temos o nosso primeiro diálogo. Para quem chegou nessa aula hoje dizendo eu não falo nada de francês, o meu nível de francês é 0, vocês vão observar que o nível de vocês não é mais 0, certo? Vocês já saíram do 0 e a gente vai ver isso a partir desse diálogo, ok? Então vamos lá. Dialogue 1. Bienvenue à la classe de français. Bienvenue à la classe de français. Bem-vindo à aula de francês, certo? Então nós temos aqui um diálogo entre uma moça e um rapaz, tá? Ela se chama Pauline e o rapaz se chama Lucas, tá? Então observem a pronúncia, né? Dos nomes, porque eu tô falando com o jeito francês, né? Então Lucas, que a gente conhece como Lucas, alguns lugares Lucas, outros Lucas, mas no Brasil a gente sempre pronuncia o S no final. Na França, não, o S não é pronunciado. Então é Lucas, tá? E Pauline. Queria que vocês observassem aqui, chamar a atenção de vocês para uma nova pronúncia de junção de vogal, tá? Que vocês já aprenderam até agora que O-U tem som de U, da nossa letra U. E vocês aprenderam que O-I tem som de UA, como bonsoir, certo? E aqui vocês vão ver também a junção A-U. A-U, em francês, quando junta a U, vai fazer som de O, como se fosse o nosso O com acento circunflexo, nosso O fechado, tá? Então, a gente não fala Pauline, a gente fala Pauline. E não é Pauline, tá? Porque, como eu falei para vocês, tanto as consoantes no final das palavras quanto a letra E da maioria das palavras a gente não pronuncia. Então, na verdade, fica como se fosse um N mudo, sabe? Pauline, como se não tivesse E depois do N, tá? Então, Pauline e Lucas. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou ler sozinha todo o diálogo e depois a gente vai simular um diálogo. Eu vou fazer uma pessoa e você vai fazer a outra pessoa, ok? Então, vamos. Pauline. Bonjour, je m'appelle Pauline. Comment tu t'appelles? Enchantée, Pauline. Je m'appelle Lucas. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Bienvenue à la classe de français. À bientôt. Merci, à bientôt. Certo? Então agora eu queria que vocês lessem sozinhos e tentassem ver o que tá acontecendo nesse diálogo, se vocês entenderam aí o que eles quiseram, né, dizer para cada um deles, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem três palavras praticamente novas que a gente ainda não viu, né? Mas que por dedução dentro do contexto, eu acredito que vocês já tenham conseguido decifrar, tá? Então, enchanté. Enchanté significa encantado, tá? No sentido de prazer em conhecer, né? Quando você vai dizer que é um prazer conhecer alguém, você utiliza o enchanté, certo? Encantado no masculino e encantada seria enchanté também, fala igual, mas com mais uma letrinha E no final, tá? Então, encantada com mais um E e encantado com um E só, mas os dois pronunciam da mesma forma. Temos também o merci. Algumas pessoas falam mais fechadinho, merci, outras merci, né? Isso é uma questão mais de sotaque do que qualquer outra coisa, tá? Mesmo dentro da França, você vai ver gente falando um pouco mais aberto e um pouco mais fechado, certo? A minha tendência é falar um pouquinho mais aberto, eu uso mais o merci, tá? Merci, obrigada, tá? Em francês. Não tem obrigado e obrigada, tá? Em português a gente tem variação, né? Na França não. Merci é um só para os dois, certo? E temos também o bienvenue, né? Por que faço esse biquinho no final? Alguém lembra? Bienvenue.
porque o puro não faz som de U. Eu não posso falar bienvenue. Eu tenho que falar bienvenue, que é a boca de U, e tentar pronunciar I. Lembram? Bienvenue, assim como salut, certo? Bienvenue, bem-vindo, tá? No masculino, se fosse no feminino, teria uma letrinha E no final, seria bem-vinda, tá? Mas a pronúncia seria igual. Bienvenue, porque a letra E no final das palavras não são o quê? Pronunciadas. Ok? Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou ler, eu sou a Polina e você será o Luca, ok? Então, vamos treinar. Eu vou falar a primeira frase, vou dar um tempinho para você me responder e depois a gente inverte. Bonjour, je m'appelle Pauline. Comment tu t'appelles? Ça va bien, merci. Et toi? Bienvenue à la classe de français. À bientôt. De novo? Mais uma vez? Vamos lá. Eu acho que eu não dei muito tempo para vocês não, né? Vamos lá. Bonjour, je m'appelle Pauline. Comment tu t'appelles? Ça va bien, merci. Et toi? Bienvenue à la classe de français. À bientôt. Certo. Agora vamos fazer o contrário. Você é a Polina e eu vou ser o Luca, ok? Pode começar. Enchantée, Pauline. Je m'appelle Luca. Ça va? Ça va. Merci, à bientôt. E aí, gente, deu certo? Espero que sim. Caso não tenha dado certo, eu proponho que você tente gravar um áudio no WhatsApp, né, com esses diálogos que nós treinamos aqui, fazendo a sua parte no áudio do WhatsApp. Né? Você pode gravar tudo, na verdade. Coloca o som dessas frases que eu falei e que deixei esses espaços, e vocês podem preencher esses espaços com a parte de vocês e me mandar pelo WhatsApp. Grava aí os diálogos entre a gente e me envia para eu poder ver como é que tá a pronúncia de vocês, o que pode melhorar, certo? Ok. Podemos passar para o próximo? Muito bem. Então, vejo vocês no vídeo seguinte. A bientôt!